Olá, pessoas abençoadas! Vamos montar esse cake maravilhoso. E aqui será um cake duplo, onde você tem a possibilidade maravilhosa de servir mais pessoas com um cake de 15 centímetros. Não saia do vídeo para você aproveitar as dicas. Começando a nossa montagem, eu coloco um pouco do meu recheio aqui no meu prato de MDF e vou entrar com a primeira camada de massa. Aqui vamos utilizar 4 camadas de massas e 4 camadas de recheio. E o sabor do nosso cake maravilhoso é massa pão de ló maravilhosa com calda de chocolate e o nosso brigadeiro cremoso de doce de leite mega delicioso. E para deixar ainda mais delicioso esse cake, vamos utilizar os nossos pedaços de morangos maravilhosos. Aqui para a montagem eu coloco faço uma certa cinta de contenção aqui na lateral com o nosso brigadeiro cremoso maravilhoso. E nesse círculo eu entro com meus pedaços de morango, vou organizando ele aqui nesse círculo para que ele não tenha contato com o nosso recheio na lateral e não soltar água aqui na parte da lateral do meu bolo e desestruturar ele no momento de cortar. Coloquei meus pedaços de morango, em seguida eu venho colocando o meu recheio. Novamente vou cobrir bastante aqui em cima com o nosso brigadeiro cremoso e aqui a minha quantidade de recheio é de 250 gramas a 300 gramas. Você veja qual é a melhor quantidade para você. E para saber a quantidade, você pode pesar separadamente e ir colocando, mas se você já tiver uma certa prática, você já vai saber a quantidade conforme a sua camada de recheio. Então, faço meu primeiro camada de recheio e entro com meu segundo disco de massa. Para o meu primeiro bolo, que é o primeiro bolo de baixo, será 2 camadas de recheio e 2 camadas de massa. E nessa minha segunda camada de recheio, eu vou fazer uma estruturação com aqueles caninhos de pegar balão mesmo para receber o meu segundo bolo, já que é um bolo duplo. Só que aqui você vai perceber que nessa segunda camada de recheio não vai entrar outra camada de massa. Eu vou finalizar com a minha segunda camada de recheio. Agora eu estou vendo o tamanho do meu disco de isopor para ver se está correto para mim entrar depois com ele. E para entrar com o meu isopor, é importante que você utilize um tipo de desmoldante. Aqui eu estou utilizando o nosso óleo de cozinha mesmo, você pode utilizar óleo de cozinha, sendo de soja, de coco, de sua preferência. Aqui eu utilizei o de soja, que é neutro, né? Eu não quero adicionar nenhum outro sabor, então eu utilizei o meu óleo de soja mesmo, mas pode ser desmoldante também. Com a margarina eu já fiz o teste e para mim não funcionou legal, então eu prefiro utilizar o óleo de cozinha, que é o nosso óleo de soja, que me deu mais um resultado melhor. Aqui eu faço a minha segunda camada de recheio, né, em cima do meu morango novamente. Essa é uma montagem muito desafiadora para mim, porque eu não tenho prática com montagem à mão livre, mas tenho a técnica. Então, se temos a técnica correta, a gente consegue fazer. E aqui eu acerto aqui na lateral com mais um disco, né, de recheio, mais um círculo de recheio, e vou fazer a minha estruturação. Aqui o momento da estruturação acabou não pegando a gravação, mas qual é o processo? Você vai cortar 4 caninhos do mesmo tamanho. Perceba que aqui está o caninho, você visualizou? Esse é o caninho, você vai utilizar 4. Você vai colocar eles posicionados um em frente ao outro, 4 caninhos. E em seguida você vai acertar muito bem e depois você entra com o seu prato de isopor, tá? Que aqui eu estou utilizando esse prato do disco correto. Por exemplo, meu bolo é de 15 centímetros, eu utilizo o meu disco de 14 centímetros. E assim, ele fica no tamanho super maravilhoso. E aqui o meu cake já está estruturado e vamos fazer a nossa próxima camada do nosso bolo. Coloco novamente um pouco do meu recheio e vou entrar com a minha massa de novo. Próxima camada será 2 camadas de recheio e 2 camadas de massa novamente. Então, perceba que aqui embaixo eu já tenho um bolo, tá? Nesse meu primeiro bolo de baixo, eu vou servir 15 pessoas. E no meu segundo bolo de cima, eu vou servir mais 15 pessoas. Então, em um bolo de 15 centímetros que eu serviria 15 pessoas, quando eu faço esse bolo duplo, eu multiplico, né? Eu já vou fazer o processo de servir mais pessoas. Então, ao invés de servir 15, eu vou servir 30 pessoas com um bolo de 15 centímetros sendo duplo. E aqui eu vou finalizar com a minha camada de recheio. Então, tenho 4 camadas de massa e 4 camadas de recheio. E aqui eu queria finalizar assim,
com o meu recheio já aqui em cima. E para deixar o meu recheio bem certinho, eu coloquei o meu acetato em volta do meu bolo. E outra dica para você, utilize acetato mais maleável, tá bom? Essa é uma dica de prática, de vivência na confeitaria. Por exemplo, quando eu utilizo o acetato mais firme, eu tenho uma dificuldade gigantesca para colocar esse meu acetato no meu bolo. E quando eu utilizo o meu acetato mais maleável, é muito mais prático. Então, eu coloco aqui a minha liguinha para segurar o meu acetato aqui no meu bolo. E outra dica, quando a gente quer acertar aqui o nosso recheio aqui no topinho do meu bolo, eu coloco... Você lembra o meu disco que eu utilizei no meio do bolo? Eu unto esse disco de isopor, coloco ele em cima aqui do meu topinho do bolo e vou amassando, vou dando uma leve pressão no meu recheio e na minha massa. Dessa forma, eu vou deixar todos os recheios, todas as camadas de recheio bem nivelada dentro do meu bolo, desde a primeira camada até a última camada de recheio. E aí, eu tenho uma camada bem nivelada para receber a minha finalização. Então, para a finalização, eu utilizei pedaços de morangos maravilhosos e o meu granulê da Melk. E esse foi o nosso resultado maravilhoso. Aproveite a dica, faça aí, me conte aqui nos comentários o que você achou dessa dica maravilhosa para você utilizar e para servir mais pessoas aí no seu aniversário, na sua comemoração especial. Foi isso, tchau!